A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos participou nesta sexta-feira da audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal do Rio, mas teve que sair antes do fim, alegando um outro compromisso. A secretaria já pediu reforço de caixa para 2020 e deve, até agora, 34 milhões de reais. Jusileia Moreira Freitas, a tia Ju, destacou o trabalho da equipe da secretaria durante a pandemia do novo coronavírus. Ela disse que cobrou ajuda do Ministério Público para conseguir receber equipamentos de proteção individual para os que estão na linha de frente do combate ao vírus. Nós estamos trabalhando arduamente, sem sair nem um minuto do fronte de trabalho, com os profissionais, alguns fazendo revezamento para garantir a não aglomeração nem de servidores e nem da população. Nós estamos lutando para atender e assistir os nossos servidores com equipamentos de proteção. Assim que começou a pandemia e a falta de equipamentos de proteção no mercado era assustadora e ainda é muito preocupante, nós buscamos nas redes privadas, com parceiros, doações para garantir aos nossos servidores a proteção no fronte de trabalho até que o mercado pudesse nos dar uma resposta e pudéssemos adquirir esses materiais essenciais para a proteção dos trabalhadores. Dizer que do conhecimento de todos dessa comissão e de toda a população, que isso não é um problema específico da cidade do Rio de Janeiro. A dificuldade da compra de equipamentos de proteção é uma questão mundial e que a gente vem pedindo até o apoio, a ajuda do Ministério Público no sentido de cobrar as empresas que fabricam esses produtos e que têm a capacidade de fabricação dentro do nosso território nacional, dentro do nosso estado, que possa fazê-lo, para que nós não continuemos reféns do mercado internacional, levando à falta de produtos essenciais como esse. Temos trabalhado na doação de cestas básicas para os vulneráveis, na vacinação do nosso público idoso e de servidores, a vacinação da H1N1. Também temos feito um exercício para ajudar toda a rede que presta assistência ao idoso em LPIs filantrópicas, privadas, mas, porém, muito pobres, que não têm condição de suprir todas as necessidades básicas que os idosos ali nesses equipamentos precisam no momento de coronavírus. O vereador César Maia disse que está preocupado com a situação do Porto Novo. O contrato do município com a empresa que administra a região vai acabar em breve. Já comentei em 2 sessões nossas a minha preocupação, comentei com o líder do governo, em relação ao Porto Maravilha, ao Porto Novo, que, pelo que eu saiba, o contrato com o Porto Novo termina agora e não vai ter continuidade. Os empréstimos da Caixa Econômica e os investimentos no Porto Maravilha, nós estamos falando de coisa na casa de R$500 milhão ou mais, uma coisa assim. E esse programa está literalmente interrompido. Então, acho que a LDO deve, em relação a esse ano mesmo, o ano que vem, projetar alguma coisa em relação ao Porto Maravilha e ao Porto Novo. Parando o Porto Novo, dia 5 de junho, quem é que vai fazer a manutenção? Quem é que vai fazer a limpeza? Acho que, estou falando de um investimento da administração anterior, que talvez seja, em si, o mais importante, incluindo museus, etc. Fico muito preocupado que esse projeto, considerado muito importante, esteja sucumbindo e numa situação de interrupção. O vereador Leonel Brizola disse que tem recebido denúncias sobre atraso de pagamento na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, falta de equipamentos de proteção, entre outras. Meu mandato vem diretamente sendo procurado por trabalhadores dos CRAS que denunciam as péssimas condições de equipamento de trabalho. Eu quero destacar aqui mais uma vez o CRAS Elis Regina, que o teto desabou, está funcionando no fundo de uma escola.
o CRAS Anilva Dutra Mendes, que está funcionando dentro de uma sala da CMS Jorge Fará, e que precisa ser realocada imediatamente. Né? Ou seja, mas serve, vamos dizer assim, são 47 CRAS, claro, e a maioria está sem condições de estrutura. E o relato que nós temos são exatamente estruturas inadequadas e insalubres, e que se repete. É difícil, assim, nesse momento de pandemia, de confinamento, a gente entende que as vistorias e os acessos estão sendo restritos, mas a gente pode mandar tudo por escrito, inclusive registro de fotos do que a gente está fazendo. Tudo com muita transparência, volto a dizer. Esses equipamentos que Vossa Excelência citou já estão em obra, e a Niva Dutra será inaugurado por esses dias, um CRAS modelo. E os demais todos já estão em um caderno, já com cobranças de cronograma, para que esses equipamentos tenham a reforma ou a mudança do local, se for preciso. Rafael Aloísio Freitas, vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, questionou os técnicos da Prefeitura sobre quais ações e metas da Secretaria podem sofrer alteração por causa da pandemia. Francisco Bandeira, subsecretário de Planejamento e Gestão, afirmou que a atualização do orçamento vai ser na ordem de 50% e que já existe a necessidade de crédito suplementar para este ano. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos já tem um déficit de 34 milhões de reais em 2020. O vereador Raimon também criticou a falta de equipamentos de proteção para funcionários da Secretaria de Assistência Social. Quis saber onde a Prefeitura acolheu 3.800 moradores em situação de rua e criticou o Executivo por ter vetado o projeto de renda mínima para famílias cariocas durante a pandemia do novo coronavírus. Manifestar também a minha indignação ao veto do Crivella ao projeto de renda básica apresentado pelo vereador Tarcísio Mota e com a assinatura de diversos vereadores. Uma vergonha, um desrespeito, uma falta de sensibilidade política e humana do prefeito Marcelo Crivella. Depois eu quero lembrar que a gente enviou à Secretaria Municipal de Assistência Social, a gente enviou requerimento de informação, solicitando informações dessa secretaria e ainda não fomos atendidos. Por fim, presidente, dizer que o que a gente tem aqui hoje de discussão não é uma discussão, de fato, de orçamento, de diretrizes orçamentárias. A própria prefeitura, na mensagem que ela manda, ela diz que, na verdade, a gente conta com a compreensão dos vereadores, porque esse momento é um momento de incertezas derivados do acontecimento dos últimos 30 dias, torna-se inconsistente. A gente sabe de tudo isso. Só que tem algumas questões que, de fato, têm que ser respondidas. Quando a gente pega, por exemplo, o recorte e cole da prefeitura nos números que a prefeitura quer falar da assistência social, é uma coisa vergonhosa. É um recorte e cole, as metas são as mesmas, e as metas que não foram prestadas contas no ano anterior, elas são repetidas, o cara dá um Ctrl+C e um Ctrl+V, o tempo todo é isso. Então, a gente sabe que não há nenhuma novidade nesse processo todo. A vereadora Tereza Berger denunciou a queda de 22 milhões e 600 mil reais no orçamento da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos nos últimos 4 anos. E cobrou respostas para a próxima audiência pública, que vai acontecer no dia 22 de maio. A Guarda Municipal desmontou um acampamento com cerca de 70 pessoas na zona oeste da cidade. O acampamento estava em uma área de proteção ambiental na Barra de Guaratiba, zona oeste da cidade. No total, cerca de 70 pessoas e 35 barracas se preparavam para participar de uma festa rave. A equipe do Grupamento de Operações Especiais da Diretoria de Operações da Guarda Municipal recebeu uma denúncia anônima. Para chegar até a reserva, é preciso percorrer uma trilha por cerca de 1h30. O acampamento foi desmontado e foram apreendidos 8 facões e 2 machados. Ninguém foi preso. A Prefeitura tem tomado medidas restritivas justamente para impedir aglomerações durante a pandemia. A cidade tem pelo menos 11.260 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Mais de 1.500 óbitos já foram confirmados. A pandemia do novo coronavírus provocou a morte de 12 policiais militares no Rio. Quase 2.000 estão afastados do trabalho. Eu converso com o porta-voz da PM do Rio, Coronel Mauro Frias. Coronel, qual tem sido a estratégia da corporação nesse período de pandemia? No primeiro momento,
tivemos que separar as nossas ações operacionais com a nossa proteção administrativa para os nossos homens. Confesso que no primeiro momento foi muito difícil adquirir EPIs, quer máscaras, quer questão de álcool gel, de álcool líquido, e houve um esforço muito grande da corporação para dotar a tropa desse material tão importante hoje para preservar vidas. Hoje, já posso afirmar que todos os batalhões, todas as áreas administrativas e da saúde já receberam e estão utilizando esse material, esse EPI, para a sua proteção. É importante ainda o convencimento do homem, do cidadão, do homem policial militar, da necessidade da utilização da máscara, da lavagem frequente das mãos, quer com água, quer com gel, líquido na viatura, no seu armamento. Então, precisamos, num primeiro momento, tomar cuidado com a nossa tropa, adotar essas medidas de prevenção que são inerentes a qualquer cidadão e também não podemos descuidar da nossa atividade operacional, de estar nas ruas. A corporação está na sua semana de aniversário, né? São 211 anos, mas tem um número aí muito triste de 12 baixas, né? Como que vocês analisam esse quadro? Com muita tristeza. Um momento que, lógico, seria de se comemorar uma instituição bicentenária, completando aí 211 anos na data de ontem, mas eu acho que ninguém no mundo hoje tem razões para comemorar. E a Polícia Militar, como qualquer grande empresa, também tem as suas baixas internas e, infelizmente, já perdemos 12 dos nossos heróis que, de alguma forma, adquiriram o Covid-19 e não resistiram. Então, com muita tristeza, com muito pesar, e nos resta, nesse momento, dar apoio a essas famílias. Cada comandante do batalhão que perdeu um policial militar por essas circunstâncias, ele está ao lado da família, prestando a solidariedade. E, nesse momento, é muito importante reconhecer o esforço do poder público, porque tomou uma ação muito interessante e que foi muito bem recebida pela tropa. Hoje, qualquer óbito de policial militar comprovado por coronavírus, essa morte é considerada ato de serviço. Isso não apenas reconhece aquele que se foi, reconhece o valor daquele que se foi, como também traz alguns benefícios financeiros para a família que fica. Qual tem sido a maior dificuldade para os policiais, já que eles estão na linha de frente, né? Uma grande dificuldade é o convencimento, é entender que esse inimigo está cada vez mais próximo. É quebrar paradigmas bicentenários, já que completamos 211 anos. Um deles é uma recomendação que traçamos de que o policial militar, acostumado durante todo esse tempo a ter o motorista e um patrulheiro ao seu lado, que nesse momento é importante que fique o motorista na frente e o patrulheiro no banco de trás, ambos de máscaras, vidros abertos. Então, o convencimento do homem a fazer o uso correto do seu EPI, utilizar sempre a sua máscara de proteção, lavar as mãos com frequência. E acredito que é uma dificuldade que não é exclusiva da Polícia Militar. Coronel, muito obrigado pelas suas informações e pela entrevista. No momento em que hemocentros de todo o país fazem apelos por doações, surge um alento. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal derrubou a restrição de doação de sangue por homossexuais. O entendimento da maioria dos ministros foi de que as regras até então tratavam essas pessoas de maneira preconceituosa. A decisão é o resultado de um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade de 2014, que estava parada desde um pedido de vistas por parte do ministro Gilmar Mendes em 2017. A Defensoria Pública da União havia pedido agilidade no julgamento diante da pandemia de Covid-19, que reduziu o ritmo de doações e resultou na queda de estoques de sangue no país inteiro. Já a Advocacia Geral da União pediu que a Corte rejeitasse a ação. Obrigada pela participação, Cláudio. E como é que a comunidade recebeu essa notícia? A gente recebeu com muita alegria e é como se fosse o fim do apartheid, porque a comunidade LGBT lutou durante décadas para que pudesse exercer o seu direito de ser solidária. Às vezes, pessoas da família, amigos, ou campanhas que pessoas da comunidade LGBTI via e queria também dar a sua mão amiga, participar, e eram proibidos e proibidas de doarem sangue. Sempre quando chegava na hora da entrevista, né, da anamnese feita ou por um assistente social, um profissional de saúde,
Quando chegava na pergunta sobre a questão da orientação sexual, a pessoa era ali, então, paralisada e não podia continuar no processo da doação de sangue. Eu, por exemplo, na década de 90, liderei diversos movimentos aqui no Rio de Janeiro, através do Grupo Arco-Íris, onde a gente mostrou a contradição dessa normativa, porque bastava as pessoas dizerem que não eram homossexuais, que já podiam doar sangue. Então, mostrava que realmente essa normativa era extremamente preconceituosa e sem nenhuma base científica, porque pessoas que dissessem que não eram LGBTs, elas podiam doar sangue. Agora, o que o Supremo Tribunal Federal faz é uma alforria da comunidade LGBT de uma escravidão do preconceito, até mesmo para prestar solidariedade. Agora, de que maneira, Cláudio, a comunidade pode se mobilizar em plena pandemia, respeitando as orientações de saúde das autoridades internacionais e fazer valer esse direito de doar sangue? Eu acho que, nesse momento, a orientação é das pessoas ficarem em casa. Não existe nenhuma contradição, nenhuma dúvida, não pode existir dúvida nessa questão. A outra questão é, a partir das campanhas que o Hemorrio, aqui no Rio de Janeiro, e outros institutos no Brasil todo fizerem, ainda no tempo da pandemia, por conta de que necessitam de sangue, a nossa comunidade vai buscar. Então, à medida que tiver as campanhas, respeitando todas as regras, né, de distanciamento, de uso de máscara e tal, a gente deve atender aos pedidos de solidariedade dos institutos e das campanhas. Cláudio Nascimento, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela conquista, até uma próxima oportunidade. Os estudantes da rede estadual terão mais um incentivo para continuar os estudos, mesmo com o isolamento social. A partir desta segunda, as atividades pedagógicas da Secretaria de Educação serão transmitidas no canal 12 da NET, no espaço da Rio TV Câmara, em 2 horários, das 9 às 10 da manhã, com reprise entre 8 e 9 da noite. A TV Alerj também transmitirá no canal 15.2, das 7 às 9 da manhã. A TV Bandeirantes já transmite as aulas para todo o estado pela manhã e à noite. A ação é uma parceria entre a Secretaria Estadual de Educação, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e a Câmara Municipal do Rio. O objetivo é incentivar os estudantes e diminuir o impacto da falta de aulas presenciais nas escolas como prevenção ao novo coronavírus. E quem perder os horários também poderá acompanhar as aulas pela internet no canal da Secretaria no YouTube. Os conteúdos estão separados por matéria e ano letivo. O estado do Rio é o segundo maior produtor de flores do Brasil, mas a quarentena prejudicou muito as vendas. Mesmo com o Dia das Mães, o prejuízo estimado para esse mês é de 100 milhões de reais. Para ajudar os produtores, o governo do estado lança uma campanha para incentivar a venda de flores online e oferece uma linha de crédito de 10 mil reais. Sobre essa iniciativa, eu converso com o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcelo Queiroz. Eu gostaria que o senhor começasse explicando como é que funciona esse site. Na verdade, a Secretaria de Agricultura do Estado tem tentado fazer um papel de aproximar o produtor do consumidor. E a partir daí, a gente disponibiliza o site da Secretaria com todos os contatos dos produtores e também uma ferramenta nova que a gente está fazendo em parceria com a iniciativa privada, que chama Jaé Marketing, www.jaemkt.com.br, onde, sem fins lucrativos, onde a ideia dessa plataforma é não só a venda de flores, mas também a venda de outros produtos do agro no Rio de Janeiro. O governo do estado também disponibilizou um crédito de 10 mil para esses produtores. Explica para a gente um pouco melhor como isso vai funcionar. A gente tem na Secretaria o Agrofundo, que é um fundo que financia o pequeno produtor rural, aquele que não tem acesso aos grandes bancos. E ele tem um juros de 2% ao ano, que é muito pequeno. E no caso das flores, a gente está conseguindo fazer com que ele pague esse empréstimo só daqui a 2 anos. Resolver é muito difícil,
A floricultura hoje no Rio de Janeiro é referência, é a segunda maior do Brasil, movimenta cerca de 18 mil empregos, 550 milhões de flores são produzidos no Rio de Janeiro por ano. A perda é muito grande e eu acho que o nosso papel é mitigar essa perda. Então, a gente tem tido bons números. Só para você ter ideia, no início da quarentena, a perda nas flores foi cerca de 60%. E na semana passada, ela só chegou a 35%. Óbvio que o ideal é a gente não ter perda, mas também a gente tem que pensar que a gente está numa sociedade com distanciamento social, sem casamento, sem festa, que é exatamente onde você usa as flores no dia a dia. Então, já tem dados, né, sobre o aumento das vendas com a entrada desse site, secretário? Esses dados? Eu acho que não só a entrada do site, mas uma movimentação integrada. E aí, unindo a sociedade, as entidades do Sistema S, o governo estadual, os vereadores têm sido aí decisivos na questão do município do Rio de Janeiro, que o município, particularmente, tem uma produção muito grande na questão de flor ornamental, e tem as floriculturas, que são outro papel de escoamento e que também estão criando canais de venda. Então, acho que as floriculturas também se adaptando à nova realidade. Muito obrigada, secretário, pela participação e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado a vocês, TV Câmara, por toda a atenção.